Assim, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós fechamos o livro de Daniel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos fechando, portanto, o capítulo 10, 11 e 12, os capítulos 10, 11 e 12, que falam sobre a última mensagem de Daniel, uma mensagem bastante complexa, por isso nós estamos levando bastante tempo para explicá-la. E, finalmente, o epílogo. Bom, nós já tínhamos visto que um homem viu, um homem mau, viu ou mal, um homem iníquo, pode ser, né? Ele haveria de ser humilhado. Quem é este homem? Nós falamos no vídeo passado. Mas aqui a palavra diz que ele vai ser vencido por navios de Quitim. Quitim são as ilhas de Chipre. Quem vence aqui, quem está enfrentando aqui historicamente, é o cônsul Gaio Popílio Lenas, que também enfrenta Antíoco e que vai humilhar este homem corrupto, este homem iníquo. Em retaliação, nós já vimos, ele se volta para punir o povo de Deus. E aqui dois grupos vão se formar. Nós também já tínhamos visto isso no vídeo passado. Dois grupos, os que são fiéis a Deus e que cumprem os mandamentos do Senhor e que vão sofrer também, e os que fazem aliança com os gregos, com Antíoco. E eles vão se embater, eles vão brigar também entre si. E aqui fala-se que o santuário é profanado e os sacrifícios terminam. Nós já tínhamos visto isso numa passagem anterior. Se nós formos ver o livro apócrifo Macabeus, lá em Macabeus 1, ele vai falar que sobre o altar das ofertas queimadas, sobre o altar do Senhor, vai ser construído um outro altar. E aí surge um movimento de resistência por aqueles que são ditos entendidos, né? Masquitim ou Hasidim, que significa piedosos. Estes são, historicamente, os ancestrais dos fariseus. Deles que surgem, então, os fariseus, que estão se opondo aos costumes gregos, aos costumes novos que estão aparecendo, né? Esses sábios são aqueles que conhecem ao seu Deus. Mas todos eles vão sofrer muito, porque quem está no poder agora é Antíoco. No ano 165, 164, mais ou menos, a luta começa a ficar favorável para os macabeus. Tanto isto é que logo em seguida, naquele mesmo ano, um pouquinho depois, o templo iria ser reedificado, certo? E o povo, né, ele vai conseguir uma independência política deste movimento dos macabeus, principalmente com João Hircano. Nós temos vídeo a esse respeito lá no período intertestamentário, né? Os vídeos do período intertestamentários. Mas por que esta perseguição? Esta perseguição, ela tem um objetivo: refinar, separar aqueles que são especificamente em comunhão com o Senhor e estão em comunhão com as regras, estão seguindo as regras do Senhor, com aqueles que não são do Senhor. Então,
esta perseguição, ela tem um objetivo: separar o joio do trigo, separar aqueles que são de Deus daqueles que não são de Deus. Por isso que a perseguição, ela tem um tempo exatamente para que isso aconteça. Antíoco, a gente sabe, era orgulhoso, arrogante, mas ele estava próximo do fim. Mas ele não é o problema, ele é um símbolo do problema. Até porque está chegando aqui, o profeta Daniel já vê, através das suas profecias, que existe um quarto reino, e esse quarto reino seria um quarto reino ainda pior do que o reino de Antíoco. Antíoco morre, ele vai morrer e ele faz uma expedição contra um santuário de Ártemis, ou Artemis, dependendo de como se fala, né? E ali os aficionados da deusa Artemis não concordaram com isso e ele acaba morrendo, né? Ele acaba sendo morto. Dizem alguns que, inclusive, perdendo o seu juízo. Piedosos, ímpios, vão ser mortos nesta confusão. E aí aparece Miguel, aquele Miguel que nós falamos no vídeo anterior, agora aparece. E este Miguel, a Bíblia fala que ele é o príncipe e defensor dos filhos de Deus. E é ele que vai livrar o povo. Mas ele não vai impedir o sofrimento? Não. É no sofrimento, nesta peneira que vai acontecer, é que Miguel vai livrar o povo de Deus. Deus, portanto, aqui é a fonte de justiça, é a fonte de vida eterna. Ora, para aqueles que, mesmo morrendo, mas eles morreram como pessoas íntegras, como piedosos, estes terão justiça e vida eterna. E os outros? Os que, mesmo não morrendo, são ímpios, são vis, fizeram acordo com o inimigo de Deus, do povo de Deus. Estes vão ganhar a vergonha eterna, ao sofrimento eterno. E aqui nós temos uma passagem muito interessante que vale a pena nós usarmos. Aqui, no capítulo 12, nós já estamos no final. No capítulo 12, 1, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele momento. Mas neste tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Justiça. E ele continua. Olha lá, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Amados, só tem dois caminhos, ou a vida ou a vergonha. E aí ele fala dos bons. Verso 3. Os que forem sábios, tá? Aqueles que estão em acordo com os ensinamentos do Senhor, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Estes são sábios. É o que nós devemos fazer. É a função, é o ministério, é aquilo que nós trabalhamos. Um servo do Senhor que justificará a muitos. Como nós justificaremos a muitos?
levando a mensagem, porque os que conduzem a justiça, os que ensinam a sabedoria, os que são sábios e que ensinam a sabedoria. Aqueles que conduzem a justiça são aqueles que demonstram a sua fé, aqueles que encorajam as outras pessoas, aqueles que apoiam, aqueles que mostram o verdadeiro caminho, o único caminho para a salvação. Estes crentes irradiam uma luz. Esta luz é a luz do próprio Deus, que hoje nós sabemos é a luz, né? O Senhor é aquele, Jesus é aquele que ilumina os nossos caminhos. E os servos do Senhor são os seus agentes de transformação. Ele vai, então, pedir para encerrar as palavras, ou seja, selar. E aqui, dois sentidos, a gente já andou falando sobre isso, dois sentidos de encerrar, de selar. Ele pode estar significando de fechar, de guardar a salvo, de preservar intacto, sem mexer, né? Ou de autenticar, de pôr um selo, de dizer que aquela palavra é uma palavra autêntica, uma palavra que vem do Senhor. Se isto fosse um rolo de papiro, eram feitas duas cópias. Uma cópia ficava aberta e uma cópia ficava selada, que era para guardar, para provar que a cópia aberta era verídica, era correta. Então, Daniel tinha que selar as duas últimas visões. Nós vimos isso no vídeo passado. As duas últimas visões, elas não tinham sido abertas, vamos dizer assim. Ele foi indicado a selar, ou seja, manter em autoridade, em autenticidade, as duas últimas visões. Tá? E aqui nós vamos ver que existe uma aproximação com a forma de agir de Jesus. Jesus, ele sempre ensinou em parábolas. Por quê? Porque as palavras, as parábolas eram palavras que estavam veladas, fechadas no entendimento. Então pode ter um sentido metafórico, encerrar, selar, também pode. Ou seja, escreva de um jeito que eles não vão entender. Que é o que nós temos. Por quê? Porque na quarta visão, assim como foi na terceira visão, nós não temos certeza do que vai acontecer. É, portanto, uma visão que está selada, no sentido de fechado, no sentido de que nós não conseguimos enxergar. O valor oculto estava liberado apenas para aqueles que querem suficientemente, que procuram, que buscam arduamente entender o sentido. Lá, Jesus dizia, para que eles vendo não vejam. Então aqui, para que eu leia, mas não leia o sentido das palavras. E aí nós vamos ver lá em Apocalipse, quando os selos serão removidos. Amados, toma cuidado, porque quando lá em Apocalipse os selos estiverem sendo retirados, o arrependimento não é mais possível, porque nós já estaremos no julgamento. Portanto, a nossa forma de agir tem que ser uma forma de agir em conformidade com o que está aberto para nós, com aquilo que foi dito por Jesus, aquilo que foi dito no Velho e no Novo Testamento.
esta é a lição que nós temos. Agora, como isto vai acontecer? Isso está selado. A gente sabe alguma coisa. Aquilo que já foi acontecendo, nós já sabemos. E o restante? O restante nós ainda não sabemos e tem algumas coisas ainda para acontecer. Muito bem, então agora nós chegamos no final. Ele está de novo no rio, ele está de novo com outros 2 mensageiros celestes, um de cada lado deste rio. E aí, um deles pergunta ao outro, quanto tempo vai demorar isto? E ele repete o mistério. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3,5. 3,5. A implicação é que ainda acontecerão algumas coisas, ainda haverão opressores igual ao de Antíoco, e no momento apropriado, ou seja, Deus já limitou. Qual é o limite? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Deus já fez o limite. Tá? Então, essa manifestação, essa intervenção de Deus já está certa. O que nós temos é que viver o momento enquanto o fim não acontece. Então, Daniel pergunta, qual é o fim? Qual é o fim? Ora, o fim nós não sabemos, porque ele está velado, ele está selado. Nós não sabemos ainda, porque não aconteceu ainda. Só depois que os acontecimentos vierem à existência é que nós sabemos o que estava sendo previstos. O problema aqui é guardar a fé. É isso que Jesus falou para nós. É isto que Paulo falou para nós. É este guardar a fé. Porque a separação, a purificação, ela vai acontecer. E essa atenção, nós temos que ter atenção para isso, é o que vai separar os purificados e os não purificados, os que se mantiverem e os que vão cair. Nós teremos tentação de entregar o ponto? Sim. O sofrimento vai fazer diferença? Vai. Para algumas pessoas, eles não vão resistir. Mas serve para a purificação, serve para a limpeza, serve para a provação, serve para refino. 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você entende, amado, que isto é para os salvos. Aqueles que veem, mas não veem, que não entendem, que não buscam saber, que não buscam as orientações do Senhor, esses não vão chegar a lugar nenhum. Estes vão ser queimados pelo fogo. Até quando esses eventos chegarão ao fim? A resposta para essa nova pergunta é mais um enigma. Ele diz 1290 dias. Então vamos lá. Vamos fazendo as contas agora. 70 setes. São 70 semanas. Certo? Então nós temos 7 mais 62 mais metade. Significa que o fim ainda não chegou. Se eu somo mais 1290, eu tenho mais metade. Porque eu tenho 7 semanas, mais 62 semanas, deu 69 semanas. Mais meia semana, 69 semanas e meia. Mais 1290,
mais 3 anos e meio, que é metade de uma semana. Portanto, fechou 70. As 70 semanas, os 70 setes ou 70 semanas de anos vão trazer um fim à perseguição. E aí ele fala mais uma vez, tem que perseverar um pouquinho mais, 1335 dias, mais um mês e meio, mais um mês e meio. Porque Jesus falou para nós, amados, porque nós temos que perseverar. Aquele que perseverar, verá o reino. Aquele que ficar atento à chegada do noivo, como as virgens, né? E o óleo, aqueles que tiverem óleo ainda, esperando o noivo do cordeiro, né? Estes entrarão no descanso com o noivo, com o Cordeiro Santo. Amém, amados? Bons estudos.